Então, gente, nós estamos no capítulo 7 da Carta aos Romanos e a gente está retornando aí com a interrogação do Paulo, qual que é o papel da lei na nossa salvação, né? Essa que é a grande interrogação de Paulo. Não, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para permanecerdes pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servíamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, gente, Paulo começa o capítulo fazendo essa pergunta, né, aos que sabem da lei. Então, ele está se dirigindo à Torá, ele está falando da lei Torá, né, porque ele está se dirigindo aos judeus cristãos, tá? Então, ele vai falar desse domínio sobre o tempo que vive e ele começa a discorrer a respeito desse papel dessa lei, né? Então, ele vai falar desse rompimento do senhorio que chama morte da lei sobre nós, né? Onde a gente passa a pertencer a quem ressuscitou, ou seja, o Cristo, a fim de que a gente frutifique para Deus. E que esse rompimento com a lei, ele acontece através do corpo do Cristo. Que nós vimos que o corpo do Cristo significa tanto crucificação quanto o corpo doutrinário do Cristo. Então, à medida que eu vou me ligando e experimentando a própria crucificação, eu vou me rompendo em relação à lei e me tornando sobre o jugo, ou sobre o senhorio do Cristo. E aí eu vou começando a frutificar para Deus. E contrapondo esse versículo, nós temos o seguinte, em que ele vai falar, enquanto a gente vive sobre a carne, sobre as tendências nossas inferiores, as paixões, né? Então, operam em nossas ações e nós frutificamos para a morte, morte moral. Né? Então, ele contrapõe. Né? Então, quando eu estou agindo sobre a paixão, mandado pelas paixões, pelos meus instintos, pelas minhas pulsões, por esse lado mais inferior meu, eu frutifico para a morte. E eu estou, logicamente, sobre o senhorio da lei. Quando eu vou me ligando ao corpo de Cristo, eu vou perdendo esse jugo das paixões e o jugo da lei. Então, a gente sempre está sobre um senhorio. Eu falo senhorio porque nos versículos anteriores ele comparou com o casamento, né? A gente está sobre um senhorio, ou da lei e as paixões, ou sobre o senhorio do Cristo. E aí ele vai falar, mas agora libertados da lei, por que eu estou libertado da lei? Porque eu estou morto para aquilo que me sujeitava, ou seja, as paixões. Então, eu só me liberto da lei quando eu consigo não estar, eu comando as paixões, igual Kardec fala. Eu não sou comandada por elas. Só aí que eu sou libertada da lei, tá? Mortos, ou seja, rompeu totalmente com aquilo em que eu estava sujeito, ou seja, as paixões, que é o que ele estava falando aqui, ó.
de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. E é isso aqui que nós vamos, esse versículo que nós vamos ver hoje, que os outros nós já vimos anteriormente. Oi? Essa lei são os 10 mandamentos? Não, A Torá, é o seguinte, nós a temos que Torá não entender, é mandamento. deixa eu te dizer o seguinte, olha, não, deixa eu explicar. É que eu expliquei semana passada, mas vou explicar de novo que é importante. É que Depende do contexto em que Paulo está falando. Quando a gente estudou lei lá no primeiro para o segundo capítulo, a palavra grega é a mesma, mas ele falava de uma lei que estava escrita na consciência das pessoas e que tanto o gentil quanto o judeu sabiam. Então, esse era o sentido da lei, um sentido mais profundo. Quando ele chega aqui e fala aos que sabem da lei, ele está se referindo aos judeus cristãos, então ele está falando da Torá. A Torá são os 5 livros, ou o Pentateuco, não é especificamente os 10 mandamentos. Ok? Nesse mesmo capítulo, ele vai usar a lei com outro sentido. esse Pentateuco seria Gênesis, Números, Isso. Deuteronômio. Êxodo, e Números Êxodo. e Deuteronômio. Tá. São 5. Por isso que chama Pentateuco. E Levítico, esqueceu, isso mesmo. Então, a gente pegou aqui esse versículo para a gente ver a diferença de tradução, né? Então, quando ele fala em relação às paixões, a qual nós estamos sujeitos, que nos prendia ou que nos mantinha cativo, né? E agora, né, rompidos com essa lei, porque a gente rompeu com as paixões, nós servimos em novidade de espírito e não na caduquice da lei. Mas lá na NVI a gente vai ver também o novo modo do espírito e não segundo a velha forma da lei escrita, tá? Então é importante a gente saber que esse espírito que ele fala aqui é pneuma, é alma, é espírito mesmo, tá? Igual a gente entende hoje, espírito mesmo. E quando a gente fala da caduquice, né? O que era caduquice? É o estado antigo da vida controlado pela letra, né? E a letra é grammatus, né? Que quer dizer principalmente as escrituras sagradas. Então a gente vai começando a entender o que Paulo quer dizer. Mas normalmente a gente entende que Paulo está contrapondo, né? Lá a Torá ao Evangelho. Não é isso que ele está contrapondo. É um pouco mais profundo do que isso, tá? Então, quando ele fala assim, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita, o Paulo está falando de um conceito que ele gosta muito, que chama nova criação. Então, nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios, que vai falar assim: assim é, se alguém está em Cristo, é estar, não é visitar. Quando eu visito, eu faço uma oração, vou lá, visito ele e volto. Estar é viver, é estar o tempo inteiro, estar com ele. Entendeu a diferença? Estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é que Paulo chama de nova criatura, nova criação. Então, vamos pensar assim, olha, o que ele veio trazendo para a gente? No nosso estado atual de evolução, a gente está sob o jugo da lei, sob o senhorio da lei, porque eu sou comandada pelas minhas paixões. São as minhas emoções. E por trás dela tem o instinto, tem o impulso, tem a pulsão, que a gente chama. Então, eu meio sou... quanto mais reativa eu sou, mais eu sou comandada por essa parte inferior da minha mente. Eu não ajo, eu reajo. Eu reajo. Quando eu estou reagindo, eu estou sobre esse comando. Então, todos nós reagimos.
Mas é só saber quantos por cento do dia você reage e quantos você age. Porque age, gente, é diferente. Eu penso e decido, não é? Eu tenho uma postura ativa, eu não fico. É isso mesmo. Cutucou, eu. Não, não passa pelo pensamento, é automático. Então, você está sobre esses impulsos. Aí, o que Paulo falou para nós lá? Você vai se ligando ao corpo do Cristo, ou seja, as experiências de crucificação, que é o quê? Alguém lembra? O que é a cruz? Sacrifício e renúncia. E o corpo doutrinário do Cristo, eu vou me libertando das paixões. Entendeu? E libertando da lei, consequentemente. Aí, olha bem, essa pessoa, ela vai agir, não reagir, comandada pelo amor. É outra pessoa. Nasceu de novo, é outra criação. Por isso que ele fala, hoje nós reagimos baseado no orgulho e no egoísmo, que é completamente vindo do instinto de preservação. Essa pessoa que já chegou nesse nível, ela age comandada pelo amor. Por isso que Paulo fala, é outra criatura, é outra. Tudo se fez novo, tudo é diferente, porque a base é completamente diferente, entendeu, gente? Isso é um conceito de Paulo que ele vai insistir muito nisso, tá? Então, isso é importante para a gente entender o que Paulo está contrapondo, tá? Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. A iniciativa foi de quem, gente? Quem tomou a iniciativa? Moisés? Não. Deus que chamou ele. Deus que chamou Moisés. Então, a iniciativa foi de Deus. A iniciativa de libertar do Egito foi de quem? Deus. Isso é importante. É importantíssimo, aliás. Então, e Deus toma a iniciativa de fazer aliança. Ok? Então, é importante porque aqui ele está preparando para entregar os 10 mandamentos. Então, a aliança, ela tinha um código ético, que é os 10 mandamentos externos. Está entendendo, gente? Numa pedra, escrito numa pedra. Então, é aqui fora. Ok? Isso é que é importante. Essa é a antiga aliança. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembrando que Israel é a humanidade, tá? Não, Conforme o próprio Emmanuel no livro Consolador, para quem está chegando aí. não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor.
Olha que importante, desposado. A relação com Deus é comparada a um casamento. Por isso que chama aliança. Um compromisso com Deus chama aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando fala assim, gente, eis que dias vêm, né? Daqueles dias está falando da chegada do Cristo. A partir da chegada do Cristo, nós vamos ter uma mudança. Vai vir uma nova aliança. É por isso que na última ceia o Cristo fala: esse é o sangue da nova aliança. Ele está fazendo a nova aliança, né? Então, está falando que nessa nova aliança a lei vai para o interior. E ela é escrita no coração, lembrando que na Bíblia, coração não quer dizer coração, coração quer dizer mente, é tudo. No meu desejo, é o meu pensamento e é o meu sentimento. Olha bem, o meu pensamento, o meu sentimento, o meu desejo vai expressar a vontade divina. Olha bem. E eu serei o seu Deus, aí você será o meu povo. Mas é interessante que ele fala, eu porei, eu escreverei, né? Mas você chega em Kardec e fala que nós já temos a lei. Onde é que ela está escrita? Na consciência, ou seja, no coração. Mas então, como é que é? Está escrito ou vai escrever? Alguém sabe? Como é que é isso? Escreve, não escreve, está escrita, já estava escrita. Está escrito e vai ser relembrado? É quase isso, porque olha bem que o Kardec volta a essa pergunta de novo. Por que a lei teve que ser revelada lá nos 10 mandamentos? Por quê? Porque eu esqueci e menosprezei. Então eu precisava da lei, que foi o que Paulo falou. Eu acho que até eu faltei esse versículo aqui, hein? Esqueci de postar isso aqui nesse versículo. Olha bem, que ele vai falar aqui, ó, que a lei, tá vendo? É quando a gente vive segundo a carne, né? As paixões pecaminosas, elas são realçadas pela lei. Uma das funções que Paulo fala que a lei tem é de me mostrar as minhas paixões. Na medida que a lei me proíbe de fazer algumas coisas, quando eu sinto o desejo, eu posso identificar minha paixão pecaminosa. Qual que é a minha emoção por trás desse desejo, desse impulso, desse ato meu pecaminoso? Então, a lei serve para isso, para realçar a minha paixão, tá? Então, Paulo vai servir para outras coisas também, mas Paulo vai falar ainda, tá? Então, o que que acontece, gente? Se eu esqueci, menosprezei, eu não tenho consciência da lei. Então, você está lembrado aqui, ó, que ele falou que a gente rompeu com a lei, invalidaram a minha aliança, nós invalidamos a aliança na medida que eu esqueci ou menosprezei a lei, ó, invalidei a minha aliança. Então, agora vai ter que ser tornada consciente. E é por isso que o Cristo é chamado de capurete, ou seja, o conciliador, para que eu consiga refazer essa aliança com Deus, não lá fora, aqui dentro. Nós estudamos lá no 2º ou 3º capítulo, que a palavra grega é capurete, ou seja, conciliador. É o que pega duas partes que estão rompidas e faz a ponte entre Deus e nós. Entendeu? Então, por isso que o Cristo é isso, para que eu volte a ter consciência dessa lei dentro de mim. Por isso que é como se ela estivesse sendo escrita. Porque agora eu estou tomando consciência, já que eu rompi com esse Deus interno, né? Deu para entender isso, gente?
Então, é isso aí. Então, essa nova aliança que o Cristo veio trazer, eu já paro de ficar seguindo o externo determinar o que eu faço. Eu vou ter essa conexão com o divino, ou seja, eu estou sob o senhorio do Cristo, e a partir de dentro é que eu sei o que é certo e o que é errado. Eu vou fazendo consciência. E não sou inconsciente que seguindo, né, os preceitos externos. Então, o que Paulo está comparando, né? Ele está comparando a caduquice da lei, ou a lei antiga, onde o homem é servo da paixão, onde é servo da lei também, e onde tem uma lei externa que foi feita lá no Sinai, na aliança do Sinai, com a novidade de espírito, que seria a nova criação quando a gente se torna servo do Cristo. E aí, a nova lei, ela está no coração, lembrando que o coração aqui é mente, é tudo, não é só coração, não é só emoção, é pensamento, é desejo e é emoção também, sentimento, né? E aí vão ver Emmanuel falando para nós aí. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 7, tudo novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Olha que puxão de orelha, gente. Vocês entenderam o puxão de orelha? Porque a oração, olha o que ele chama, é um recurso sagrado, porque me liga ao divino. Aí eu uso esse recurso para quê? Alguém conseguiu identificar? E para que eu uso esse recurso divino? Para as vantagens imediatas. Qual vantagem imediata? Ligada ao quê? Preocupação do egoísmo, vantagens pessoais, resoluções imediatas, né? Então, quem é que pensa? Quando eu tenho esse olhar de vantagem imediata com as minhas questões egoístas, minha visão é completamente materialista. Eu estou pensando aqui, agora, a curto prazo, é o ego, é as necessidades do ego. Ou é para mim fugir do que está me incomodando, a gente é o que mais faz, fugir do que está me afasta o que está me incomodando, né? Ou que está me um desafio que eu estou tendo, não quero me responsabilizar, tira fora também. É esse o pensamento, né? Então, olha bem, eu pego um recurso sagrado, olha, fala, isso é uma resolução muito grave, muito grave. E a gente vai entender como é grave até o final da mensagem, tá? Mas guarda, vantagem imediata com minhas preocupações egoísticas, do meu egoísmo. Eu estou pensando só em mim, para mim. E o que é pior, eu estou pensando como um encarnado. Porque isso aí é pensamento, você não tem um mínimo de pensar assim, existe algo depois da morte. Você está pensando no aqui, no hoje. Tá? Entendeu, gente? Então, é isso aí, ó, pedido através da oração para vantagens imediatas, para preocupações egoísticas, né? Tira esse espinho do meu pé, tira a pedra do meu sapato, afasta fulano de mim. É isso aí que eu quero. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Olha como é que isso é difícil. Porque a gente confunde
julgamento com discernimento. Então, ele fala, olha, tolerância e paciência a gente tem com quem errou, mas não com o erro. Porque a gente acaba fazendo acordo com o erro. É o silêncio dos bons, né? A gente vai ver isso lá no romance, né, gente? Alcione é um espírito bom de segunda ordem. Ela está lá no mundo espiritual, resolveu vir para cá. Loucura. Loucura. Inclusive, o próprio orientador dela falou: tu tá louca. Voltar lá. Ele também achou que não era boa ideia, não. E ele está falando: você já pensou direitinho o que acontece quando nasce lá? Aí ele vai ter essa. Eu tirei um pedaço da conversa só porque é o que interessa para nós hoje. Renúncia, capítulo 1. O discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus, e a massa vulgar não lhe perdoa tal condição, sobrecarregando-o de pesados amargores, porque seus sentimentos não são análogos àqueles que a conduzem a incoerências e desatinos. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Olha o que ela é, um discípulo de verdade e de amor no mundo. Olha bem, a massa vulgar não perdoa porque o sentimento dela é diferente. Essa pessoa, gente, é por isso que Paulo chama nova criação. Porque o meu raciocínio, como eu vejo o mundo, a minha prioridade passa pelo meu egoísmo. Dessa pessoa que passa pelo amor, então ela é diferente. E ninguém aceita o diferente, não gosta do diferente. Por isso que ela fala, ó, ela tem mesmo amargores. Tá vendo? Porque a gente está aqui no desatino, né? Então ele fala: não tem acordo. Esse negócio da gente tem, a gente tenta, né? Um acordo entre Deus e Mamon. Não tem acordo. Não tem acordo. É impossível o acordo. Você vai ter que fazer uma escolha. Então, como o pecado ainda domina o mundo, vem o sacrifício. Ou seja, a experiência da cruz. Ok? Então, não existe possibilidade. E é isso que Paulo fala, né? Do novo nascimento, é isso. O sentimento dela não é análogo a gente. Ela não pensa igual. Ela não raciocina igual. E ela está aqui no livro Renúncia. Quando ela está lá no livro 50 anos depois, antes dessa encarnação, alguém lembra? Que ela é a Célia. E tem uma moça lá que vai. Eu até esqueci dessa passagem, lembrei agora. Ela vai visitar uma médium para fazer um trabalho, para fazer contra a mãe dela. Aí a médium olha e fala assim: tem um problema. Tem um anjo do lado dela, é uma das filhas dela. E o anjo não pensa como a gente. Isso pode dar errado no nosso plano, porque eles não pensam como a gente. E foi dito e feito. Deu errado porque ela não pensa igual a gente. Então, voltando aqui, né, gente, que ele fala? Não tem acordo, né? Então, é a questão do discernimento, né? Não é o julgamento. O pecador é problema de Deus, mas o pecado a gente não pode ter acordo com ele, tá? Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Esse testemunho que a cruz foi de não violência é muito óbvio, não é? Muito óbvio, né? Não violência. Ele poderia ter reagido, feito uma revolução, né? E não ir para a cruz.
Pronto, né? Mas ele é não violência. Mas não acomodação é que é mais difícil da gente entender. Porque para entender isso, a gente tem que voltar naquilo que a gente estudou, que é a tal chamada crise galilaica, que é quando Jesus percebe que os discípulos não acolheram a proposta dele. Ou seja, o mundo todo o rejeitou. E é chamada a crise galilaica. Ali ele começa a prever a paixão dele. Ele está exatamente em Cesareia, a véspera das transfigurações. Aí ele vai começar a prever, a primeira vez que ele fala da previsão da paixão dele. Então, a não acomodação foi o maior gesto que o Cristo fez, gente. Que a gente viu isso no livro da Joana até, que ele vai falar assim, nessa crise, o Cristo falou, eles não entenderam. Então, eu vou ter que fazer um gesto maior ainda de amor. Eu vou doar tudo. E o tudo inclui a vida. Por isso que é não acomodação. Ele doou tudo, inclusive a vida, e de uma forma de cruz, né? Que não é uma morte qualquer. Então, isso é não acomodação, né? Ele falou, eles precisam de um gesto de amor mais profundo ainda. Não bastou descer lá das moradas celestiais, né? Assumir um corpo para quem já tem milhões de anos que não encarna mais, milhares de anos, sei lá, né? Pegar um corpo, mas não foi suficiente. Vai ter que ser mais, né? Entenderam? Não acomodação. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Então, o que ele está chamado de renovado aí, gente? São vários processos que ele está falando aí. Vocês conseguem ver? Olha que são várias coisas que ele fala, tudo deve ser renovado. Ou seja, em Cristo tudo se fez novo. O quê? Passa. Isso, o que mais? E tem uma coisa muito importante aí no final. Vocês conseguiram ver? E não, e mais do que isso. Mas é o seguinte, gente, olha. Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. Paulo chama isso de justificação. Viu, Petro? Você me perguntou o que era justificação. Então, as situações de dúvida terão fim, ou seja, uma fé inabalável. Olha bem, em Cristo tudo isso vai acontecer. As cogitações, ou seja, pensamento e reflexão do homem carnal, ou seja, do ego, dessa visão materialista minha, vai dar uma vida nova em espírito, ou seja, o que a gente chama de self. Então, o meu olhar deixa de ser materialista para mim entender essa perspectiva de que eu sou um espírito eterno. Eu estou momentaneamente na carne. Isso muda tudo do que eu sou uma pessoa que vai viver até 80 anos. Se eu entendo que eu estou na carne e sou eterno, e o outro eu estou na carne e vou morrer na carne. É totalmente diferente a vida. A cogitação, minhas reflexões, meus pensamentos, vai mudar tudo. Tudo significa reconstrução para o futuro eterno, entendeu? Isso muda tudo. Porque se eu faço isso, o que, que acontece? Tudo tem sentido. Aí eu vou mudar minha prece. Eu, em vez de pedir para afastar aquele problema que eu estou vivendo, eu vou pedir forças
para enfrentar aquele problema, porque aquele problema tem um significado. Está construindo algo em mim. Seja uma doença, seja um relacionamento em crise, seja uma dificuldade financeira, seja um desafio qualquer profissional ou não, eu vou pedir ajuda, a prece vai mudar, eu não vou pedir para mandar embora, eu vou pedir para me dar força para me vencer, porque tem algo potencial dentro de mim que tem que ser desenvolvido com aquela experiência. Eu vou entender isso quando eu tiver esse significado aqui. Entendeu, gente? Tudo muda, inclusive a prece. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Valer-se do nome de Jesus. Ele está falando da prece, está voltando de novo àquela prece nossa, aquela nossa lá do começo, olha só. E tentar continuar os antigos erros. Eu pedi para Jesus que eu quero continuar como prisioneiro do meu egoísmo, do meu orgulho, das minhas paixões, é um contrassenso muito grande, né? Então, o que ele fala, né? Se eu não tenho esse íntimo renovado, eu posso até estar à porta, mas eu não entrei. Eu não conectei com esse corpo do Cristo. Não conectei. Né? Então, veja bem, um pedido através da oração de vantagens imediatas para preocupações egoístas, o que acontece? Eu sou prisioneiro. Prisioneiro de quê? Das paixões pecaminosas. O apego ao impermanente, os vícios mentais, os padrões de conduta, os pensamentos, os sentimentos, tudo eu estou prisioneira dessa parte mais primitiva da minha mente, que é movida pelo instinto, pela pulsão, pelo impulso. Pode dar todo esse nome aí, é tudo igual. Ou seja, pela emoção, eu sou reativo. Então, eu sou prisioneiro. Quando eu vejo, eu já fiz, eu não tenho controle nenhum. Eu sou prisioneiro, por isso eu sou prisioneiro. Né? Eu estou sob o jugo da lei e das paixões. Então, não penetrou no santuário do amor divino, ou seja, no corpo do Cristo. Não penetrou. Não fez contato de verdade. Então, a gente voltando lá, né? Mas agora morrendo para aquilo que nos prendia, ou seja, as paixões, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito ou em novidade de espírito e não segundo a velha forma da lei escrita ou na caduquice da lei. E tudo se fez novo. Se Deus quiser. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Oremos. Gente, isso é muito importante, porque é por isso que Paulo acha que a lei não salva. Porque a lei, ela não nos renova. O que a lei faz? É o capítulo inteiro. O primeiro que ele já falou, então, é a questão da lei mostrar para mim o meu erro. Né? Mostrar